Hoje nós temos um vídeo um tanto polêmico aqui no canal. Como se não tivessem vídeos polêmicos por aqui, né? Todo mundo sabe que o Saitama é um dos personagens mais poderosos de todos os tempos no mundo dos animes e também no multiverso em geral. Até mesmo dos quadrinhos. Por isso hoje eu vou mexer no vespeiro, vou cutucar a onça com vara curta e vou trazer pra vocês 5 personagens que são capazes de derrotar o Saitama. Então respira, relaxa, se acomodem sem mais delongas. Bora pro vídeo. Que merda, hein? Pra quem já assistiu One Punch Man sabe que, cara, é muito difícil você imaginar uma pessoa que seja mais forte do que o Saitama. Alguns dizem Goku, outros dizem outros personagens, mas, cara, será realmente que esses caras conseguem derrotar o Saitama? O Saitama, um cara que é completamente invulnerável, com apenas um soco ele consegue finalizar qualquer tipo de vilão, não importa o seu nível de poder. Parece ser algo um pouco demais, né? Mas acredite em mim, existem personagens, não apenas personagens, mas até mesmo muitos personagens que são capazes de deixar o Saitama no chinelo. Mas antes de conferir essa lista, primeiro confira sua inscrição aqui no canal. Se você não é inscrito, meu brother, a sua chance é agora. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa aquele like top maroto para ajudar na divulgação, que é uma forma de eu saber se você tá gostando desse vídeo ou não, beleza? Tamo junto e vamos lá. Olha, gurizada, pra gente montar essa lista, confesso pra vocês que a gente teve que elevar muito o nível, cara. A gente teve que ir muito longe pra poder conseguir achar esses personagens que colocam o Saitama no seu devido lugar, ou seja, que deixa ele no chinelo. Então não me xingue. Inclusive eu já fiz um vídeo parecido com esse com personagens da Marvel que são capazes de derrotar o Goku. Então se você não assistiu esse vídeo, corre lá, clique aqui no link dos cards e assista, e depois você volta aqui para esse vídeo. Ou você pode terminar esse vídeo lá e assistir esse também. Demorou? É claro! A gente realmente pesquisou e analisou bastante antes de fazer essa lista. Só escolhemos personagens extremamente selecionados que têm condições reais de derrotar o Saitama. E iniciando essa lista nós temos ela, acredite ou não, a Sakura, velho. Mano, vocês têm que entender, cara, que a Sakura já é nível Kage, mano. A Sakura, ela consegue derrotar até mesmo o Naruto. Calma. É zoeira, beleza? A Sakura não, é só uma brincadeirinha. Primeiramente, estreando na 5ª posição dessa lista, não podemos deixar de falar dele. Um dos caras mais temidos e mais bravos dentro do universo da Marvel. Estou falando dele, o Galactus. Esse nome inspira arrepios em muitos personagens cósmicos de extremo poder dentro da Marvel. O próprio Thanos já afirmou que nada se compara ao Galactus. Pra você ter uma noção, o Galactus ele é um ser que já existia numa civilização antes do Big Bang. É um cara muito antigo e tem poderes que você nem mesmo imagina. Com certeza você precisaria muito mais do que apenas socos extremamente poderosos para poder derrotar ele, velho. Já que ele é uma entidade cósmica que desafia os limites da realidade e da compreensão humana. Seus poderes são vastos e, cara, falando sério, daria para fazer um vídeo só com o tanto de poder e habilidade que esse cara tem. Mas eu vou citar só alguns aqui que faria o Saitama virar pó. Na verdade, a totalidade dos poderes do Galactus ainda é desconhecida, mas ainda nós temos algumas coisas que nós já vimos ele realizar durante todos esses anos nos quadrinhos. Dentre as várias habilidades do seu poder incomensurável, pra você ter uma noção, cara, ele já transportou galáxias inteiras, mano. Enquanto o Goku teletransporta ele mesmo ou algumas outras pessoas, o Galactus já teletransportou galáxias inteiras, mano. O cara, Mano, isso é completamente absurdo. Ele sente todo o espectro eletromagnético. Ele tem consciência cósmica. Sendo assim, ele consegue curar outros seres, assim como si mesmo, e também até mesmo ressuscitar os mortos, podendo recriar mundos inteiros a partir do nada, inclusive com seus habitantes, com todos os detalhes e átomos nos seus devidos lugares. Além de criar buracos negros cósmicos, portais interdimensionais, manipular a gravidade e transmutar qualquer coisa a nível atômico, mano. Ou seja, com nível atômico não tem como você brincar, velho. E é exatamente isso que ele consegue. Além do que, isso dá o checkmate no Saitama. Alterar a realidade. Só com esses poderes, essas habilidades que eu citei, ele já seria capaz de fazer o Saitama virar pó. Ele simplesmente pode apagar o Saitama da realidade. E o quarto nessa lista, gurizada, é um cara ainda mais brabo do que o Galactus. Você achou que o Galactus era brabo? É que você não viu esse cara, velho. E estamos falando aqui, gurizada, de uma lista que só tem um cachorro grande, cara. Tubarão mesmo. É uma cadeia alimentar diferenciada, mano. E eu estou falando dele. Você pode acreditar ou não, mas Franklin Richards, filho de Reed Richards e Sue Storm,
do Quarteto Fantástico, ele já foi considerado o mutante mais poderoso de todos os tempos. O seu poder até mesmo pode ultrapassar o nível Ômega, que é o mais alto nível de escala de poder dentro dos mutantes. Só os poderes que esse cara tem, mano, já dava pra fazer um livro inteiro sobre isso, cara. Você não tem noção. É um dos caras mais roubados e apelões de todos os tempos. E só pra você ter uma noção, cara, ele já conseguiu tornar o próprio Galactus o seu próprio servo, cara. Ou seja, o Franklin Richards já conseguiu superar os poderes do Galactus e colocar o Galactus sob a sua própria vontade. Mano, brabíssimo. Seus poderes, cara, são incríveis. Ele consegue viajar no tempo, criar universos e realidades e multiversos inteiros, cara. Não tô falando de galáxias, não estou falando de universo. Estou falando de múltiplos universos, cara. Um completo multiverso que o Franklin Richards pode criar somente de acordo com a sua vontade. Inclusive nos quadrinhos, no longínquo futuro, ele foi o último ser que permaneceu vivo no universo. Pra você ter uma noção do nível que nós estamos falando aqui, cara. A alteração molecular e atômica é brincadeira de criança pra ele, cara. Ele consegue criar multiversos inteiros, mano. Então, eu não preciso nem falar nada, né, cara? Tchau, tchau, Saitama. Nós também não podemos deixar de lado o personagem dos animes. Cara, eu vou falar pra você, é muito difícil. Existem, mas é muito difícil encontrar personagens que têm poderes que, cara, poderiam aniquilar o Saitama de uma vez por todas. Mas vamos citar um que talvez muitos de vocês já conheçam dentro de um anime que é muito conhecido por todos. E estamos falando dele, na terceira posição, o Zeno. Pra quem assistiu o torneio de poder de Dragon Ball Super, sabe que ele se destaca bastante nessa saga. Apesar de ele ter essa aparência que não inspira muito temor, não leve em conta as aparências, gurizada, porque estamos falando do personagem mais poderoso do universo de Dragon Ball, cara. Você tem noção disso, mano? E assim como todo personagem extremamente poderoso, não sabemos muito sobre ele, sobre a sua história e nem quais são os limites do seu poder. Mas o que nós sabemos já é o suficiente para sabermos que ele é capaz de varrer o chão com o Saitama sem nenhum problema, já que ele é capaz de poder apagar da existência todos os 12 universos de Dragon Ball, cara. Tem noção disso, mano? Simplesmente apagar e recriar no momento que ele quiser. E tudo isso, gurizada, sem o menor esforço. O Zeno poderia simplesmente, assim como vários outros personagens, simplesmente apagar o universo. E acabou Saitama, acabou todo o universo que existia. Assim como também é especulado que o Zeno pode recriar novos universos e também destruir universos até mesmo num piscar de olhos. Agora fala pra mim, como que o Saitama conseguiria enfrentar um cara desse nível, mano? Não tem como. Como podemos ver, até mesmo pro Saitama, há coisas que são impossíveis de fazer. Como estamos falando de personagens extremamente apelões, cara, esse personagem não podia faltar. Na segunda posição, tendo origem dentro do próprio universo da DC, estamos falando dele, Lucifer Morningstar. Já que ele é considerado como o pilar da criação, sendo ele a própria origem de toda a criação, pois foi através dele onde foi criado todo o multiverso e toda a realidade, ele e o seu irmão Miguel Demiurgos. É como se ele fosse a própria entidade da criação. Você tem uma noção, cara, ele por bilhões de anos ele governou o inferno. Ele, juntamente com seu irmão Miguel Demiurgos, são o topo da cadeia alimentar cósmica e espiritual de todo o multiverso da DC Comics. É um cara que pode simplesmente estralar os dedos e fazer o que ele quiser. Não existem limites de possibilidades quando estamos falando sobre Lucifer Morningstar. Lembrando que, gurizada, tudo isso é dentro dos quadrinhos, beleza? Dentro dos quadrinhos, um personagem dos quadrinhos. Apesar de tudo, gurizada, de ele ter todas essas capacidades, ele não gosta de utilizar os seus poderes de maneira despretensiosa. Ele prefere simplesmente manipular tudo por trás das cordas e simplesmente utilizar estratégias para poder conquistar os seus objetivos, já que ele acha mais interessante. Ele prefere deixar as coisas no mano a mano com outros personagens, já que ele simplesmente não se importa com o que acontece dentro do multiverso da DC. Não estou falando de simplesmente universo, mas estou falando de realidades infinitas dentro do multiverso da DC. E é um cara que pode simplesmente piscar o olho e fazer o Saitama virar poeira. Não tem como, gurizada, não tem como. Agora a gente realmente vê que existem personagens que, mesmo sendo muito fortes, extremamente poderosos, nem mesmo esses são invencíveis. Então, Saitama, não tem jeito, meu parceiro. E chegamos na primeiríssima colocação. Você sabe qual que é? Qual que você imagina que deve ser? Será que você sabe? Será que é da Marvel? Será que é da DC? Existem vários outros, gurizada. Eu fiz apenas um top 5. Dentre vários personagens, eu preferi pegar o mais apelão de todos, nessa cadeia alimentar cósmica monstruosa. E estamos falando exatamente dele. O cara que tá no ápice, lá no acima do acima
dentro do macro multiverso da DC, se é que existe esse termo. Estamos falando dele, The Presence, ou como muitos conhecem como A Presença. Se você não sabe qual personagem é esse que eu estou falando, estamos falando do pai de Lucifer Morningstar e Miguel Demiurgos. Sim, estamos falando dele, o Deus Supremo da DC. Assim como um personagem extremamente poderoso, é difícil saber qual é a totalidade dos poderes desses personagens, principalmente do Presence, já que ele praticamente mal aparece nos quadrinhos, sempre fazendo pequenas aparições ou outras, já que ele não se interfere diretamente e ativamente nos eventos e acontecimentos do multiverso da DC. Ele é como se fosse uma versão derivada do Deus da Bíblia, só que dentro do multiverso da DC. The Presence é o ser que iniciou tudo, tudo veio dele. Ele criou tudo e ele pode simplesmente dizer adeus e tudo que nós conhecemos como existência multiversal simplesmente desaparecer. Eu falei pra você que ia ter personagens extremamente roubados e poderosos, até porque estamos falando do Saitama e não é qualquer um que venceria ele. Porém, o Presence não preciso nem falar, né? Saitama não foi dessa vez, meu amigo. E é isso aí, gurizada. Bom, como você pôde ver, comprovar juntamente comigo, existem personagens que simplesmente o Saitama não consegue vencer, nem passando na fila da força 10 vezes. Tem coisa que simplesmente não tem como, né, pessoal? Mas como o próprio Peter diz, mas ainda assim existem outros personagens que conseguiriam derrotar o Saitama. Se você quiser saber, comenta aqui embaixo qual o tipo de personagem que faltou nesse vídeo, que eu vou estar fazendo uma parte 2 e trazendo para vocês, beleza? Se vocês querem ver outros tipos de vídeos, também comentem aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu para ele ver qual tipo de personagem derrotaria o Saitama e ver se ele concorda. Você concorda com essa lista que eu fiz para vocês? Concorda ou não concorda? Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários e respondo todos eles. Se você gostou desse vídeo, gurizada, apoie o canal, deixe o seu like, beleza? É uma forma de saber se vocês estão gostando do nosso vídeo, dos nossos conteúdos daqui do canal. E também, se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações, que a gente tem vídeo toda semana aqui pra vocês. Fechou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.